Antônia, olha, o Erdogan, hoje ele não caminhará contra a OTAN. Ele poderia caminhar contra a OTAN, eu vou dizer para vocês aqui em que situação, em que circunstância. Ele poderia caminhar contra a OTAN se ele perde as eleições e, de alguma forma, tenta reverter com um golpe dentro da Turquia, pedindo socorro, eventualmente, a chineses e russos. Essa é uma possibilidade. Essa é uma possibilidade. Então, eu diria para vocês o seguinte, que é possível que Erdogan perca e é possível que ele não aceite essa derrota. Agora, vocês me perguntam, se ele perde, qual que é a posição da nova liderança turca em relação à OTAN? E eu diria para vocês o seguinte, que deve acelerar ainda mais a aproximação com a OTAN. O que aconteceu nas últimas 2 ou 3 semanas é reflexo de pressões políticas, mas é reflexo também do resultado catastrófico que o terremoto gerou, em termos econômicos, em termos de perdas de vidas, em termos de desorientação, inclusive, na política interna turca. Tá? Quero lembrar a todos vocês que a tendência é de uma aproximação com a OTAN. O Márcio está lembrando, boa noite, Márcio, seja bem-vindo, que 85% do aparato militar turco é atlantista. Márcio, talvez até mais, né? Se a gente pegar a coisa aí dos kemalistas e tudo mais, talvez até mais. O grande ponto aí em relação ao aparato militar da Turquia são os elos com serviços de informação. Elos com serviço de informação britânico, israelense, elas com serviço de informação também dos Estados Unidos, e eu diria que nesse contexto da aproximação da Arábia Saudita com o Irã, os turcos ficaram numa posição de poucas alternativas. Poucas alternativas. Porque essa tentativa atual do Erdogan de aproximação com a OTAN é uma tentativa de que os serviços de inteligência que estavam próximos antes do conflito da Turquia, eu diria até anos antes dessa aproximação do Erdogan com o Putin, possam ajudá-lo de alguma forma em relação a alguma tentativa. Vou ser muito claro, tá? Vou ser muito claro, Márcio e amigos, de melar o jogo na eleição da Turquia. O Erdogan está fazendo todos esses gestos para a OTAN com o objetivo de melar o jogo nas eleições na Turquia. Se não for suficiente, como eu falei para a Antônia, tem chance dele virar, né, para a China e para a Rússia e dizer, por favor, me acudam, me socorram para que eu não tenha que entregar o poder e estabeleça algum tipo de compromisso com vocês. Mas dado o nível de comprometimento dos seus generais, do seu exército, do seu serviço de informação, da sua polícia política, eu acredito que a tendência do Erdogan é caminhar para um alinhamento muito estreito com a OTAN. Muita gente, um abraço, Bernardo, muita gente vai estranhar, ou muita gente já está estranhando, uma vez que, para muitos jovens, para muitas pessoas impetuosas, o Erdogan era um grande aliado do presidente russo Vladimir Putin. Fernando Bezerra, muito obrigado pelo superchat. Tá? É fundamental, dentro dessa compreensão, que nós percebamos o papel do Irã. Porque a Turquia tem pleitos territoriais em relação àquela região de Tabriz. Né, Márcio Forte? Você que estuda bastante essa região do mundo. A Turquia tem pleitos históricos. Naquele patético desfile da vitória do Azerbaijão, depois da agressão de 2020, contra os armênios, eu quero lembrar que o Erdogan foi para Baku e recitou um poema que sugeriria a ambição territorial da Turquia sobre Tabriz. O embaixador de Israel no Azerbaijão, em mais de uma oportunidade, falou sobre o nexo de Tabriz com a Turquia, com a cultura turca. E, sob o ponto de vista étnico, eu não vou aqui discutir se o azeri é um povo turco, porque é muito possível entendê-lo como turquificado, mas não como uma população turca. Obrigado, Bernardo, pelo super sticker. Márcio, eu não tenho dúvida disso. Não, o Márcio está dizendo aqui, Tabriz é uma cidade ancestral iraniana. E, ademais, Márcio, nós temos uma questão em relação ao próprio Baku, o Azerbaijão, né? Eu vi muita gente colocando aí, nesses dias que escalou a coisa entre Irã e Azerbaijão, e a gente cobriu bastante, que o Azerbaijão é Irã, porque antes do início do século passado, se você olhar os mapas históricos, o Azerbaijão, na maior parte do tempo, é uma província iraniana. É uma província iraniana.
Então, há que se lembrar e há que se frisar esse duelo. Eu acho que o Azerbaijão está pagando a conta dos apoios que recebeu na violenta agressão de 2020 contra a população de Artsakh, em flagrante descumprimento de um acordo trilateral de 1994 entre Armênia, Artsakh e Azerbaijão. Tá? É um acordo, inclusive, que foi publicado em nossa página do Twitter em mais de uma oportunidade. Só que a conta chega. Porque vocês já ouviram aquela história que uma vez que você vende a alma, não é? Fica difícil você tentar resgatá-la. Então, o que está acontecendo hoje com o Azerbaijão é isso. Tudo que está sendo feito em relação a provocar esse antagonismo do Azerbaijão com o Irã é uma cobrança dos apoios que o Azerbaijão recebeu para poder agredir as populações armênias em 2020. Nada mais do que isso. Quem conhece um pouco da realidade de perto sabe do que eu estou falando. Agora, a Turquia dizer, eu não quero mais S-400, eu não quero mais S-300, eu não quero mais armamento russo. Eu tenho uma indústria de armas que me permite criar aqui, a nível doméstico, material mais avançado tecnologicamente. Eu diria que é, efetivamente, uma posição que está sendo cobrada. E mais não digo, a gente tem bastante informação de bastidor, a gente tem muita informação de fontes diplomáticas, sem ter informação de príncipes, de rainhas, sem ter informação do deep state, nada disso. Nós não vendemos ilusão, não vendemos fantasia, esse não é nosso objetivo. Então, sem ter informação de príncipes, rainhas, sem ter informação do deep state, nada disso, tá? Mas a gente conversa firme, forte, com muitos diplomatas, tanto ativos como retirados, e a gente sabe que o que nós estamos colocando aqui para vocês é a visão predominante no mundo diplomático, no mundo político e no mundo militar. É um encaminhamento e a aproximação muito rápida nos próximos meses da Turquia em direção à OTAN. Que diferença isso faz? Faz bastante diferença, porque você tem o Mar Negro, que é um ponto muito complicado. Se os turcos permitem, efetivamente, que haja uma abertura do Mar Negro para que possam ali estar embarcações das marinhas de guerra da OTAN de forma mais intensa, de forma mais presente, isso pode desencadear um conflito generalizado.